Achei que era uma visita comum, até a irmã da minha esposa colocar os papéis do divórcio na minha mão. Eu estava na sala assistindo o jogo quando a campainha tocou. Era sábado à tarde, daqueles dias preguiçosos que a gente só quer relaxar depois de uma semana exaustiva no escritório. Fernanda, minha esposa, foi atender enquanto eu continuava no sofá com uma cerveja na mão. Ouvi vozes femininas conversando baixo no corredor e pensei que fosse apenas mais uma visita casual da cunhada. Helena sempre aparecia sem avisar. Era praticamente da família. Quando elas entraram na sala, percebi algo estranho no ar. O rosto de Fernanda estava pálido. Os olhos evitavam os meus. Helena caminhava com uma postura rígida, segurando uma pasta marrom debaixo do braço. Meu estômago apertou sem eu entender exatamente o porquê. Helena parou na minha frente e estendeu a pasta. Eu a peguei sem entender, ainda confuso com aquela tensão toda. Quando abri e vi os papéis, senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Divórcio. A palavra estava ali, impressa em letras frias e oficiais. Olhei para Fernanda, esperando que ela dissesse que era algum mal-entendido, uma brincadeira de mau gosto. Mas ela apenas desviou o olhar, mordendo o lábio inferior como fazia quando estava nervosa. Foi Helena quem quebrou o silêncio. Ela pediu que você assinasse os papéis sem criar problemas. É melhor para todos. Melhor para todos? Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Fernanda, o que está acontecendo aqui? A gente nem discutiu. Não tem nada errado entre nós. Minha esposa finalmente me encarou, e havia algo nos olhos dela que eu nunca tinha visto antes. Frieza. Uma distância que me assustou mais do que qualquer grito poderia assustar. Já está decidido, ela disse com uma voz que parecia ensaiada. Não adianta prolongar isso. Apenas assine. Eu me levantei do sofá sentindo a raiva e a confusão se misturarem no peito. 8 anos de casamento, 8 anos que pensei serem sólidos, estavam sendo despachados como se fossem nada. E pior, minha cunhada era a mensageira dessa bomba. Vocês duas enlouqueceram. Eu tenho direito de saber o que diabos está acontecendo. Helena deu um passo à frente, colocando-se entre mim e Fernanda como se fosse alguma espécie de guarda-costas. Você vai saber de tudo no momento certo. Por enquanto, o melhor que você faz é cooperar. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça. No momento certo. Que momento certo? O que mais havia por trás daquilo tudo? Joguei os papéis na mesa de centro com tanta força que algumas folhas voaram pelo chão. Meu coração batia descompassado, a adrenalina tomando conta de cada célula do meu corpo. Aquilo não podia estar acontecendo de verdade. Não vou assinar nada até vocês me explicarem direito o que está acontecendo. Falei travando a mandíbula. Fernanda, eu mereço pelo menos isso depois de todos esses anos juntos. Minha esposa suspirou fundo e cruzou os braços, olhando para o lado como se estivesse procurando coragem em algum canto da sala. Helena tocou no ombro dela, num gesto que me pareceu ensaiado, calculado. Conta logo para ele, Helena disse. Não adianta enrolar mais. Fernanda finalmente me encarou de novo, e dessa vez havia algo diferente em sua expressão. Não era arrependimento, não era tristeza, era determinação. Eu conheci outra pessoa. Ela soltou as palavras como quem arranca um band-aid. Alguém que me valoriza de verdade, que entende o que eu preciso. A sala começou a girar ao meu redor. Conheceu outra pessoa. As palavras martelavam na minha cabeça enquanto eu tentava processar aquela confissão brutal. Respirei fundo, tentando manter algum controle sobre minhas emoções. Há quanto tempo? Perguntei, minha voz saindo mais fraca do que eu gostaria. Isso não importa agora. Helena interrompeu antes que Fernanda pudesse responder. O que importa é que acabou. Você precisa aceitar e seguir em frente. Virei para ela com os olhos ardendo de raiva. Desde quando você virou advogada dela? Estou falando com minha esposa, não com você. Helena deu de ombros, completamente impassível diante da minha explosão. Continuou ali, plantada entre nós duas como se fosse a guardiã de algum segredo maior. Eu sou advogada dela, sim, e de toda a família. Por isso estou aqui, para garantir que isso seja resolvido da forma mais civilizada possível. Civilizada? Eu ri sem nenhum humor. Vocês invadem minha casa num sábado à tarde, jogam papéis de divórcio na minha cara sem aviso prévio, e querem que eu seja civilizado? Fernanda deu um passo atrás, pela primeira vez mostrando algum desconforto com a situação, mas não disse nada.
Apenas ficou ali deixando a irmã conduzir tudo como se fosse um negócio qualquer. Tem mais coisa nessa história, não tem? Perguntei olhando fixamente para as duas. Isso aqui não é só sobre você ter conhecido alguém. Tem algo maior acontecendo. O silêncio que se seguiu foi a confirmação que eu precisava. Passei a noite inteira acordado, deitado no quarto de hóspedes, porque Fernanda trancou a porta do nosso quarto. Minha cabeça não parava de girar, repassando cada momento dos últimos meses como se estivesse assistindo um filme em câmera lenta. E foi aí que as peças começaram a se encaixar. As viagens repentinas que Fernanda fazia com a família, sempre com desculpas prontas, sempre envolvendo a mãe doente ou algum compromisso urgente que eu nunca podia acompanhar. Lembrei de uma vez, 3 meses atrás, quando tentei ir junto e ela praticamente surtou. Você não precisa ir, amor. É só coisa de família. Questões chatas que você vai achar entediante. Ela havia dito com um sorriso que agora eu percebia ser completamente falso. E as reuniões intermináveis com Helena. Quantas vezes minha cunhada apareceu aqui em casa para conversas privadas com Fernanda? Elas se trancavam no escritório por horas. E quando eu perguntava sobre o que conversavam, a resposta era sempre a mesma. Coisas de irmã, você não entenderia. Senti um nó na garganta ao lembrar do churrasco na casa dos sogros há 2 meses. O jeito como todos me olhavam naquele dia, com uma mistura estranha de pena e desconforto. Pensei que fosse impressão minha, talvez excesso de trabalho me deixando paranoico. Mas não era. Eles já sabiam. Todos já sabiam. De manhã desci para a cozinha e encontrei Fernanda preparando café como se nada tivesse acontecido. A normalidade daquela cena me deixou ainda mais furioso. Sua família toda sabia, né? Soltei sem rodeios. Por isso aqueles olhares estranhos no churrasco. Por isso suas irmãs mal falavam comigo. Fernanda parou de mexer o açúcar na xícara, mas não virou para me encarar. Apenas ficou ali, de costas, com os ombros tensos. Eles estavam me protegendo, ela respondeu baixinho. Sabiam que eu precisava me preparar antes de tomar essa decisão. Me preparar? Ergui a voz. Você quis dizer se preparar para me destruir? Porque foi exatamente isso que aconteceu ontem. Ela finalmente se virou e havia lágrimas nos olhos. Mas não eram lágrimas de arrependimento. Você nunca prestou atenção em mim de verdade. Estava sempre ocupado demais com seu trabalho, seus compromissos. Eu me sentia invisível. Então era culpa minha? É isso que você e sua família armaram para justificar tudo isso? Fernanda enxugou as lágrimas e ergueu o queixo. Não preciso justificar nada. Já tomei minha decisão. E minha família está do meu lado. É melhor você aceitar logo. Naquele momento, olhando para aquela mulher que jurava me amar, percebi que havia sido manipulado durante meses. 3 dias depois daquela manhã terrível, recebi uma ligação de Rodrigo, meu melhor amigo desde a faculdade. Ele trabalhava num escritório de contabilidade que prestava serviços para várias empresas da cidade, incluindo a firma onde meu sogro era sócio. Preciso falar com você pessoalmente. É urgente, ele disse com um tom de voz que me deixou em alerta. Nos encontramos num café discreto longe do centro da cidade. Rodrigo parecia visivelmente desconfortável, mexendo na xícara sem parar enquanto escolhia as palavras certas. Cara, você precisa saber de uma coisa. Pode doer, mas é seu direito conhecer a verdade completa. Meu estômago embrulhou. Fala logo, Rodrigo. Depois do que aconteceu, nada mais pode me surpreender. Ele respirou fundo e me entregou uma pasta fina. Dentro havia extratos bancários, documentos de transferências e alguns e-mails impressos. Comecei a ler e senti o sangue gelar nas veias. Seu sogro transferiu R$300 mil para uma conta no nome de Fernanda há 6 meses. Logo depois, ela abriu uma empresa de consultoria em sociedade com essa tal pessoa que ela conheceu. Minha mão tremeu segurando os papéis. A empresa já estava funcionando. Tinha CNPJ ativo, contratos firmados. Tudo planejado meticulosamente enquanto eu trabalhava feito um condenado para manter nossa vida confortável. Tem mais. Rodrigo continuou, claramente desconfortável. A casa que vocês moram. Verifiquei os registros imobiliários. Está sendo transferida para o nome da Helena. Seu sogro está realocando todos os bens familiares antes do divórcio ser finalizado. Como você descobriu tudo isso? Perguntei ainda em choque. Minha empresa audita as finanças deles. Quando soube do seu divórcio, decidi investigar por conta própria. Quebrei alguns protocolos, mas você é meu irmão. Não podia deixar te ferrarem assim.
Senti uma mistura de gratidão e fúria queimando no peito. Aquilo não era apenas um divórcio. Era uma operação coordenada para me deixar sem nada enquanto eles montavam um império nas minhas costas. Naquela noite, voltei para casa determinado a confrontar Fernanda novamente. Mas quando cheguei, encontrei apenas um bilhete na mesa da sala. Fui para a casa da minha mãe. Os advogados vão entrar em contato com você em breve para acertar os detalhes. Não tente me procurar. Amarrotei o papel com força. Eles achavam que eu ia simplesmente aceitar ser destruído? Pensavam que eu era fraco demais para reagir? Peguei meu celular e liguei para o advogado mais agressivo que conhecia. Dr. Campos, preciso dos seus serviços. E prepare-se, porque essa guerra vai ser suja. Dr. Campos me recebeu no escritório dele numa segunda-feira bem cedo. Era um homem de seus 50 anos, cabelos grisalhos e olhar penetrante que inspirava respeito e um certo medo. Sua reputação de ser implacável nos tribunais era conhecida em toda a cidade. Então seu sogro acha que pode te passar a perna dessa forma? Ele disse depois de analisar todos os documentos que Rodrigo havia conseguido. Vamos mostrar para ele que escolheu o adversário errado. Sentei na cadeira em frente à mesa dele, sentindo pela primeira vez em dias que talvez houvesse uma saída daquela situação. Dr. Campos começou a fazer anotações enquanto falava. Primeiro, essas transferências financeiras foram feitas sem seu conhecimento durante o casamento. Você tem direito à metade de tudo. Segundo, se conseguirmos provar má-fé na separação, podemos reverter qualquer tentativa de blindagem patrimonial que eles estejam fazendo. Mas como vamos provar isso? Perguntei, ainda processando tudo. Ele sorriu de um jeito que me fez sentir pena de quem estivesse do outro lado dessa batalha. Você vai voltar para aquela casa e vai agir como se nada tivesse acontecido. Vai ser cordial, cooperativo, até um pouco submisso se necessário. Enquanto isso, minha equipe vai fazer o trabalho de investigação. Nos dias seguintes, segui à risca as orientações do advogado. Liguei para Fernanda pedindo uma conversa civilizada. Disse que queria resolver tudo da melhor forma possível. A surpresa na voz dela foi evidente. Eu sabia que você ia acabar sendo sensato. Ela disse com aquele tom condescendente que costumava usar. Podemos conversar na quinta-feira. Helena vai estar presente, claro. Claro que vai. Pensei amargamente. A sombra permanente da minha desgraça. Quando chegou o dia da reunião, entrei na casa que ainda era legalmente minha com uma postura completamente diferente. Fernanda e Helena estavam sentadas na sala, cercadas de papéis e mais papéis. Vim aqui para dizer que aceito o divórcio. Comecei, vendo o alívio imediato nos rostos delas. Mas quero que seja justo. Não vou brigar pelos bens materiais. Só quero poder recomeçar minha vida com dignidade. Helena inclinou a cabeça, claramente surpresa com minha mudança de atitude. Isso é muito maduro da sua parte. Vamos conseguir resolver tudo de forma amigável, então. Sim, respondi forçando um sorriso. Só preciso de alguns dias para organizar minhas coisas, entender melhor minha situação financeira. Posso ter acesso aos extratos bancários da nossa conta conjunta? Só para me planejar melhor. Fernanda trocou um olhar rápido com Helena, mas acabou concordando. Claro, vou providenciar isso. Saí daquela casa com exatamente o que precisava. A falsa sensação de segurança delas. 2 semanas de investigação silenciosa renderam frutos que nem eu imaginava possíveis. Dr. Campos me ligou pedindo para ir ao escritório com urgência e, pela empolgação na voz dele, sabia que eram boas notícias. Você não vai acreditar no que minha equipe descobriu, ele disse abrindo uma pasta grossa sobre a mesa. Seu sogro não é tão esperto quanto pensa. Ele espalhou documentos na minha frente mostrando uma rede complexa de transações financeiras. A empresa que Fernanda abriu com o tal parceiro estava recebendo contratos inflacionados da firma do meu sogro. Dinheiro entrando e saindo em valores que não faziam sentido algum para o tipo de serviço prestado. Isso é lavagem de dinheiro? Perguntei sentindo um frio na espinha. Não exatamente, mas é desvio de recursos da empresa principal. Seus sogros têm outros sócios que não fazem ideia dessa operação paralela. Dr. Campos bateu o dedo no papel com satisfação. E tem mais. Encontramos e-mails entre Helena e seu sogro discutindo como te manter no escuro até conseguirem finalizar todas as transferências. Senti a raiva ferver dentro de mim. Aquela família inteira tinha me transformado em um idiota. Um fantoche nas mãos deles enquanto arquitetavam minha ruína financeira.
O que fazemos agora? Perguntei tentando controlar a voz. Agora partimos para o ataque. Vamos notificar os outros sócios da empresa do seu sogro sobre essas irregularidades. Vamos questionar judicialmente cada transferência feita durante o casamento. E vamos pedir uma auditoria completa de todos os bens do casal. Mas eles vão saber que descobrimos tudo. Não vão tentar esconder ainda mais as provas? Dr. Campos sorriu daquele jeito calculista que eu estava começando a admirar. Por isso você vai continuar fazendo seu papel de marido conformado. Amanhã você vai ligar para a Fernanda, vai dizer que está pronto para assinar os papéis, que só quer acabar logo com isso. Entendi o plano imediatamente. Mantê-los confiantes enquanto preparávamos o golpe final. Peguei meu celular ainda no escritório e disquei o número de Fernanda. Ela atendeu no terceiro toque. Oi, é que eu pensei bastante sobre tudo isso. Acho que você tem razão. Não adianta prolongar o sofrimento. Podemos marcar para assinar os documentos essa semana? Ouvi o suspiro de alívio do outro lado da linha. Que bom que você finalmente entendeu. Vou falar com Helena para preparar tudo. Quinta-feira serve para você? Perfeito. Respondi mantendo o tom neutro. Até quinta então. Desliguei e olhei para o advogado. Ele já estava digitando furiosamente no computador, preparando as petições que transformariam aquela quinta-feira num dia inesquecível para todos eles. A quinta-feira amanheceu com um céu cinzento que combinava perfeitamente com o clima tenso que eu sentia. Vesti meu melhor terno, o mesmo que usava em reuniões importantes de negócios, e segui para o cartório onde supostamente assinaria minha sentença de derrota. Mas dentro da minha pasta executiva, havia muito mais do que canetas e documentos de rendição. Cheguei 15 minutos adiantado e encontrei Fernanda, Helena e meu sogro Maurício já esperando na recepção. A expressão de vitória mal disfarçada nos rostos deles me deu forças para seguir em frente com o plano. Pontual como sempre, Maurício disse estendendo a mão num gesto que me pareceu debochado. Vamos resolver isso de forma adulta e civilizada, certo? Apertei a mão dele com firmeza. Com certeza. Adulta e civilizada. Exatamente como deve ser. Entramos na sala do tabelião. Um homem de meia idade que organizava os papéis sobre a mesa com eficiência mecânica. Helena puxou uma cadeira ao lado de Fernanda, assumindo seu papel de advogada da família como sempre fazia. Antes de começarmos, preciso esclarecer alguns pontos, disse abrindo minha pasta. Trouxe meu advogado para garantir que tudo esteja correto. A porta se abriu e Dr. Campos entrou na sala carregando 2 pastas volumosas. O semblante de Helena mudou instantaneamente quando o reconheceu. Maurício franziu a testa claramente desconfortável. Não sabia que você tinha contratado representação legal, Fernanda disse com a voz ligeiramente trêmula. Aprendi com vocês que é sempre bom ter um advogado por perto. Respondi mantendo o tom calmo. Dr. Campos vai apenas revisar os documentos antes de eu assinar. Procedimento padrão. Dr. Campos sentou ao meu lado e começou a folhear os papéis de divórcio que estavam sobre a mesa. Fez algumas anotações, franziu o senho algumas vezes, e então olhou diretamente para Helena. Esses termos são extremamente desfavoráveis ao meu cliente. Partilha desproporcional de bens, renúncia a direitos sobre propriedades adquiridas durante o matrimônio. Isso não vai funcionar. Helena endireitou a postura, tentando recuperar o controle da situação. Seu cliente concordou verbalmente com esses termos. Estamos apenas formalizando o que já foi discutido. Dr. Campos sorriu friamente. Interessante, porque segundo minhas investigações, diversos bens que deveriam constar nessa partilha simplesmente desapareceram dos registros. Transferências suspeitas, empresas criadas às escondidas, movimentações financeiras questionáveis. O silêncio que tomou conta da sala foi absoluto. Maurício ficou vermelho, as mãos apertando os braços da cadeira. Fernanda olhou para Helena buscando alguma orientação, mas minha cunhada estava visivelmente abalada. Do que exatamente você está falando? Maurício finalmente conseguiu articular. Dr. Campos abriu uma das pastas. Estou falando de fraude patrimonial, ocultação de bens e conspiração para lesar meu cliente. Dr. Campos espalhou documentos sobre a mesa metódica e lentamente, como quem monta um quebra-cabeça diante de uma plateia atônita. Cada papel que ele colocava era como uma bomba explodindo no rosto daquela família que tanto me enganou. Aqui temos transferências bancárias de R$300 mil realizadas 6 meses antes do pedido de divórcio. Ele apontou para os extratos.
Recursos conjugais sendo direcionados para uma empresa fantasma registrada apenas no nome da senhora Fernanda. Minha esposa empalideceu completamente. Ela abriu a boca para falar alguma coisa, mas Helena foi mais rápida, colocando a mão sobre o braço dela num gesto de silêncio. Isso não prova absolutamente nada. Helena tentou argumentar, mas sua voz saiu menos convincente do que o normal. Essas transações podem ter explicações legítimas. Realmente, Dr. Campos continuou implacável. Então me explique por que essa mesma empresa começou a prestar serviços superfaturados para a companhia do Sr. Maurício logo em seguida. Contratos de consultoria avaliados em valores 3 vezes acima do mercado. Maurício se levantou bruscamente da cadeira, o rosto vermelho de raiva. Você não tem autoridade para investigar minha empresa. Isso é invasão de privacidade. Não investiguei nada ilegalmente. Meu advogado respondeu com calma assassina. Apenas reuni informações públicas disponíveis nos registros comerciais. Mas seus sócios vão ficar muito interessados em saber dessas operações paralelas que você manteve escondidas deles. A menção aos sócios fez Maurício congelar. Ele trocou um olhar desesperado com Helena, que pela primeira vez desde que tudo começou parecia ter perdido completamente o controle da situação. Foi quando joguei minha cartada final. E tem uma coisa que esqueci de mencionar. Liguei para o contador dos sócios da empresa ontem. Marquei uma reunião para amanhã cedinho. Vou apresentar toda essa documentação para eles. Você não pode fazer isso. Fernanda praticamente gritou, levantando-se da cadeira. Vai destruir tudo que meu pai construiu. Olhei nos olhos dela pela primeira vez com genuína frieza. Engraçado você falar em destruição. Foi exatamente o que vocês planejaram fazer comigo, não foi? A diferença é que eu tenho provas reais de crimes financeiros. Vocês só tinham mentiras. O tabelião, que havia assistido tudo em silêncio profissional, limpou a garganta desconfortavelmente. Senhores, acredito que esta reunião não vai resultar em assinatura de documentos hoje. Talvez seja melhor resolverem essas questões antes de prosseguirmos. Dr. Campos guardou os papéis calmamente. Concordo plenamente. Meu cliente está retirando a concordância com esses termos abusivos. Estaremos entrando com uma ação de partilha equitativa de bens e investigação de ocultação patrimonial. Saímos daquela sala deixando 3 pessoas completamente destruídas para trás. A reunião com os sócios da empresa aconteceu exatamente como planejado. Quando apresentei toda a documentação mostrando as operações fraudulentas que Maurício vinha fazendo pelas costas deles, a reação foi imediata e brutal. Em 48 horas, meu ex-sogro foi afastado da diretoria. E uma auditoria completa foi instaurada na companhia. Rodrigo me ligou na semana seguinte com atualizações que me fizeram sorrir pela primeira vez em meses. Cara, a empresa do Maurício está em colapso total. Os sócios descobriram um rombo de quase 2 milhões que ele desviou ao longo dos últimos anos. E a tal empresa da Fernanda? Perguntei. Faliu antes mesmo de completar 6 meses. Sem os contratos superfaturados do pai, ela não tinha como se sustentar. O sócio dela já pulou fora e está processando ela por má administração. A justiça também avançava rapidamente do meu lado. Dr. Campos conseguiu bloquear todas as transferências suspeitas e congelar os bens que estavam sendo escondidos em nome de Helena. A casa que tentaram transferir para minha cunhada voltou para a partilha legal do divórcio. Foi numa tarde chuvosa de terça que Fernanda finalmente me procurou. Ela estava diferente, sem aquela arrogância toda, os olhos inchados de tanto chorar. Pediu para conversarmos num café próximo ao centro. Por favor, você precisa parar com isso, ela implorou assim que sentamos. Meu pai pode ir preso. Minha família está sendo destruída. Tomei um gole do meu café antes de responder, deixando o silêncio pesar entre nós. Lembra quando você disse que eu nunca prestava atenção em você? Que eu estava sempre ocupado demais? Pois é, Fernanda. Enquanto eu trabalhava para construir nossa vida, vocês estavam tramando minha destruição. Eu sei que erramos. Ela admitiu, enxugando uma lágrima. Mas isso já foi longe demais. As pessoas estão perdendo tudo. Igual você planejou que eu perdesse? Rebati sem piedade. A diferença é que eu não fiz nada ilegal. Apenas trouxe a verdade à tona. Ela tentou segurar minha mão sobre a mesa, mas eu afastei. O desespero no rosto dela era genuíno, mas já não me causava nenhuma compaixão. Helena perdeu a licença de advogada por conduta antiética. Está respondendo processo por conspiração e fraude. Minha mãe teve um colapso nervoso. Tudo isso poderia ser evitado se você aceitasse um acordo justo.
Levantei da cadeira pegando minha jaqueta. Justo! Vocês não sabem o significado dessa palavra. Agora vão aprender na prática o que significa enfrentar as consequências dos próprios atos. Saí daquele café sem olhar para trás, deixando Fernanda sozinha com o peso de todas as escolhas erradas que sua família fez. 6 meses depois daquela reunião desastrosa no cartório, eu estava sentado na varanda do meu apartamento novo, um lugar que comprei com o dinheiro da partilha justa que finalmente consegui. A vista para o parque era tranquila, muito diferente do inferno que vivi naqueles meses de batalha judicial. Dr. Campos me visitou trazendo os documentos finais do processo. Tudo resolvido, ele disse entregando a pasta. Você ficou com 52% de todos os bens conjugais, mais a indenização por danos morais. Maurício declarou falência pessoal e a empresa foi vendida para pagar as dívidas com os sócios. E Fernanda? Perguntei mais por curiosidade do que por preocupação real. Trabalha como recepcionista num hotel. O apartamento que ela alugou é bem modesto. Helena perdeu definitivamente a carteira da OAB e está respondendo 3 processos diferentes. A família desmoronou completamente. Assenti em silêncio. Parte de mim esperava sentir alguma satisfação cruel com essas notícias, mas tudo que senti foi um cansaço profundo. Não havia alegria em destruir pessoas, mesmo aquelas que tentaram me destruir primeiro. Rodrigo apareceu logo depois que o advogado saiu. Trouxe cervejas e sentou ao meu lado apreciando a vista. Você está diferente, cara. Mais leve. Estou recomeçando, respondi abrindo uma das garrafas. Consegui aquela promoção que tanto queria no trabalho. Estou pensando em fazer aquela viagem para o Chile que sempre adiamos. Ele sorriu batendo sua garrafa na minha num brinde silencioso. Você merece, irmão. Depois de tudo que passou, merece muito. Meu celular vibrou com uma mensagem. Era de um número desconhecido. Quando abri, vi que era Fernanda. A mensagem era curta e direta. Sinto muito por tudo. Você não merecia nada do que fizemos. Espero que seja feliz. Mostrei a tela para Rodrigo, que leu e deu de ombros. Vai responder? Deletei a mensagem sem pensar 2 vezes. Não. Esse capítulo da minha vida acabou. Não preciso do perdão deles e não vou oferecer o meu. Apenas quero seguir em frente. Fiquei ali na varanda até o sol se pôr, pensando em tudo que tinha passado. Aquela visita de Helena com os papéis de divórcio parecia ter acontecido numa vida diferente, com uma pessoa diferente. O homem que fui naquele dia morreu. No lugar dele nasceu alguém mais forte, mais esperto, alguém que aprendeu que confiar cegamente pode custar tudo. Mas também aprendi que a verdade sempre vem à tona, e quando vem, ela não perdoa ninguém. Levantei da cadeira, entrei no apartamento e fechei a porta da varanda. Era hora de viver o futuro que construí sobre as ruínas do passado deles. Essa história nos mostra como a verdade tem um poder transformador inegável, mesmo quando parece que tudo está perdido. O protagonista enfrentou uma traição orquestrada por toda uma família, mas manteve a cabeça erguida e lutou pelos seus direitos com inteligência e estratégia. A vingança dele não veio através de atos impulsivos ou violentos, mas sim através da exposição da verdade e da justiça legal, provando que fazer as coisas da forma correta sempre prevalece no final. A lição mais importante aqui é que pessoas que conspiram para prejudicar os outros eventualmente enfrentam as consequências dos próprios atos. Quando escolhemos agir com integridade, mesmo diante da traição mais dolorosa, construímos um futuro sólido sobre bases verdadeiras. O recomeço do protagonista representa não apenas uma vitória judicial, mas uma vitória pessoal sobre aqueles que tentaram destruí-lo. E você? O que faria se descobrisse uma conspiração familiar desse tamanho contra você? Teria a força para reagir? Ou aceitaria a derrota? Deixe sua opinião nos comentários. Quero muito saber o que você pensa sobre essa história. Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir até o final. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Amanhã tem mais uma história incrível aqui no canal que vai te deixar grudado na tela do começo ao fim. Até lá, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.